Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando mais uma aula e estamos entrando assim numa parte decisiva do nosso curso, da nossa disciplina, em que vamos trabalhar conceitos muito importantes, não só nessa disciplina, mas para o nosso propósito, que é ter a área financeira como um diferencial no curso de Engenharia de Produção na Univesp. E a partir desta aula nós vamos trabalhar conceitos muito relevantes para que realmente a gente entenda como é possuir uma base de dados para que gere-se informação e se transforme num conhecimento de finanças ou de gestão financeira que a gente vem chamando a atenção desde a nossa primeira aula. Então a nossa aula de hoje é a apresentação dos conceitos básicos de gestão contábil. E nós vamos nos apoiar muito, evidentemente, que o papel mais importante, né, nesse conhecimento é a contabilidade. Então, como que está estruturado a ciência contábil e como normalmente seria o relacionamento da área de produção, finanças, com a área de contabilidade de uma empresa ou de uma organização de forma geral. Então é isso que nós vamos trabalhar a partir da aula de hoje. Então com isso nós estamos chegando no nosso quinto tópico do nosso conteúdo programático, em que vamos trabalhar nesse tópico a questão do processo contábil, né? A nossa aula de hoje está inteiramente dedicada ao conceito e à interpretação do que é o processo contábil, sob a ótica da ciência contábil, a contabilidade, e como isso está estruturado nas atividades de uma organização. Então, alguns conceitos que têm muito a ver com a nomenclatura que normalmente se usa na contabilidade ou na ciência contábil, mas também está presente no dia a dia das empresas e presente também na área de finanças. Então, o que é uma organização? Esse termo genérico, organização, que nós utilizamos, né? E particularizamos a organização empresa, né? Então, ora estamos falando de uma forma genérica de organização que envolve público ou privada, pequena, média ou grande, não importa, mas muitas vezes vamos exemplificar pela organização tipo empresa. Então, organização é uma unidade de transformação de recursos em produtos e ou serviços. Então, tudo que transforma materiais em produto, tudo que transforma conhecimento em serviço, tudo que transforma um bem em um atendimento, nós denominamos como serviço, por exemplo, a área comercial, com fins lucrativos ou não. Então, as organizações elas são constituídas para uma determinada finalidade e elas possuem ou não fins lucrativos. Continuidade. Nenhuma organização é constituída com o objetivo de descontinuar. São muito raros os exemplos que a gente pode encontrar com digamos assim, uma organização com prazo de validade, ou seja, ela é constituída com um determinado propósito, terminou o propósito, ela é extinta, né? Então nós vamos encontrar alguns casos que são muito típicos, por exemplo, uma organização, uma empresa estatal é constituída para um determinado projeto de Estado. Terminou esse projeto, essa empresa é descontinuizada. Portanto, essa descontinuidade não é característica da maior parte das organizações, né? Elas são previstas por continuidade. E a sua continuidade passa por equilíbrio de receitas e despesas. Se ela não tiver esse equilíbrio financeiro, ela pode descontinuar do ponto de vista financeiro e pode descontinuar pelo ponto de vista do seu propósito. E a contabilidade? Então, é a ciência que trata da organização, dos seus registros, que na linguagem contábil é a escrituração, do patrimônio, ou seja, de tudo que se movimenta de recursos,
formalizados pela escrituração. Então, esse é a grande contribuição da contabilidade. Nada do que se faz administrativamente não pode ser medido e registrado. Tudo é possível. E ela tem mecanismo como ciência para fazer isso. Captar a decisão administrativa e registrar, formalizar, escriturar. E é isso que a gente vai absorver, né, como matéria-prima, como informação da contabilidade. O seu potencial de formalizar as decisões administrativas. Então, uma definição muito clássica encontrada em muitos livros de contabilidade é essa que a gente está trazendo aqui para vocês. É uma definição muito clássica. Então, contabilidade é a ciência que registra, ou seja, oficializa, formaliza, né, o quê? Os acontecimentos verificados no patrimônio de uma entidade. Entidade aqui entenda-se como organização, pública ou privada. Então, ela registra porque ela formaliza, fica num documento. O quê? Tudo que foi decidido no âmbito desta organização, ou seja, pelo seu papel em si, pela sua razão de existir. E o que ela tem como papel verificar? A movimentação patrimonial, ou seja, a movimentação de recursos, de valores, de bens, de tudo aquilo que tem valor econômico na sua razão de existir, na sua movimentação, na sua decisão. Então, ela tem condições de ser uma grande base, né, de registrar tudo que se faz do ponto de vista administrativo e mensurado, medido pelo fator econômico, monetário. Esse fluxo, ele mostra com muito detalhe e de uma forma bem sintetizada o que efetivamente faz a contabilidade. Ela observa e documenta todas as transações, todas as operações, ou seja, é muito raro a gente dizer que foi tomada uma decisão e não é possível se oficializar, né? Tomada a decisão, eu vou buscar os fatos, as situações em que isso for decidido, ou mensurar o valor econômico, e aí sim eu vou para a fase seguinte, que é escriturar, de acordo com as legislações específicas, ou as regras contábeis, as regras, digamos, fiscais estabelecidas pelo país, pelo Estado, pelo município. Então, eu observei e vou registrar. E assim eu começo a formar uma base de informação, ou o que a gente pode, de uma forma genérica, trabalhar como uma base de dados. Agora, eu não vou montar essa base de dados de qualquer maneira, tá? Então, guardem bem esse termo, plano de contas. Ele vai voltar a ficar muito presente na nossa próxima aula. Nós temos uma aula dedicada só ao conceito de plano de contas. Por quê? Porque ele é muito importante. Aqui eu tenho os dados isolados. Ele passa a ter uma situação de maior valor quando eu crio com esses dados isolados uma base de dados, né? Vocês estão cursando nesse bimestre a disciplina de gestão da informação, né? E também a disciplina de gestão do conhecimento. Então, nós podemos fazer uma analogia com o que se prescreve nessas duas áreas do conhecimento que vocês estão envolvidos nesse bimestre. Dados, né? A base de dados, isso gera uma informação, uma forma de comunicação, e a utilização dessa informação gera o conhecimento organizacional. Cria-se a cultura organizacional a partir dessa sequência. A interpretação dos dados, a estruturação desses dados, formando uma base, e os conceitos de plano de contas são extremamente importantes para isso, que geram relatórios de comunicação, de uso interno e de uso externo. Então, os dados, a informação e a utilização desses relatórios
por uso interno ou para comunicação externa, porque tem muitas situações externas, as partes interessadas que estão no âmbito externo da empresa, da organização, possuem interesse em saber como que nós estamos operacionalizando as nossas atividades. Portanto, existem padrões de comunicações externas. Ou seja, esse fluxo, ele possui esse processo de captação e registro dos fatos organizacionais, para quê? Para gerar informação de uso interno ou externo. Então, no dia a dia, as empresas necessitam de informação, por exemplo, no final de um dia, qual foi o volume de vendas, qual foi o volume de compras, qual foi o volume de produção, operações do dia a dia de qualquer empresa de manufatura. Gerencialmente, quais são os relatórios de controle que eu vou ter? Quais são as demonstrações financeiras de uso e tomar decisão gerencial? Eu vou usar a mesma base de dados. E ela tem que ser organizada por meio de um plano de contas, que nós vamos ver na próxima aula, para que essa base de dados seja uma base confiável e não uma bagunça de dados. Então, o plano de contas nos ajuda a ter uma base de dados organizadas, do ponto de vista contábil e do ponto de vista de gestão financeira, que nós também já abordamos nas aulas anteriores. E as externas, eu tenho relatórios obrigatórios, prescritos por legislação, né, e outras de ordem especificamente tributária. E aí nós temos todo esse processo de apuração de resultado e análise a partir desses relatórios que a gente vai ver nas nossas próximas aulas também. Portanto, aqui eu acho que, por esse resumo, a gente consegue enxergar, né, a importância da contabilidade num processo de tomada de decisão que também já foi abordado por vocês em outros conteúdos do curso. Então, a contabilidade é um instrumento que vai auxiliar em muito todos os gestores a tomarem decisões, por característica dessa formação de base de dados. Então, ela vai coletar os dados econômicos, medir, mensurando, né, monetariamente, registrando, criando relatórios sumarizados ou mais detalhados de acordo com a parte interessada que vai ser envolvida, né? E, a partir desses relatórios elaborados, ela pode fazer o processo de comunicação para que possa se tomar a decisão. Então, aqui uma síntese, né, do que nós falamos anteriormente. Coletar, registrar, emitir relatórios, para quem? Para os usuários, num processo de tomada de decisão. Esses usuários podem ser de ordem interna ou de ordem externa, como a gente detalhou no slide anterior. E algumas definições importantes no processo contábil que nós vamos utilizar nas nossas próximas aulas. A definição de patrimônio. O que é um patrimônio? É o que nós vamos mensurar como conjunto de bens e direitos e obrigações de uma organização, de qualquer natureza, pública ou privada, não tem restrição. Todas as organizações possuem um patrimônio. E o que são bens? Bens são os recursos de propriedade dessa organização e que podem ser avaliados economicamente. Então, os bens normalmente estão alinhados à materialidade desse recurso, né? Então, eu consigo avaliar com mais precisão, por exemplo, o valor de um lote de matéria-prima, de um lote de produto, de um imóvel, de uma máquina. E direitos são os valores que a organização tem a receber de terceiros, do seu público externo. Então, se eu vendi um lote de produtos e vou receber numa data futura do meu cliente, eu tenho o direito de receber um determinado valor pela entrega de produtos a esse cliente. E obrigações são os valores que a organização assumiu, comprometendo-se a pagar a terceiros. Então, ela comprou matéria-prima, produziu produtos com essa matéria-prima e ficou devendo essa matéria-prima e ela reconhece como uma obrigação que ela promete honrar no prazo combinado pela aquisição dessa matéria-prima. Então, bens, direitos e obrigações são conceitos que, digamos, são preliminares no processo contábil.
E aí vem o conceito de ativo, passivo e patrimônio líquido, que são conceitos alinhados a esse conhecimento de bens, direitos e obrigações, mas já tem uma linguagem mais da contabilidade e das demonstrações contábeis. Então, ativo é o conjunto de bens e direitos. Então, quando eu somo bens e direitos, eu chamo isso de ativo. E passivo é o conjunto de obrigações. Então, de um lado eu tenho o que eu tenho e de outro lado eu vou ter o que eu devo, ou seja, as obrigações. Tá? Então, é toda obrigação exigível que a organização tem com terceiros. Isso a gente chama de passivo. Tá? E terceiros são as pessoas que são fornecedores, ou as instituições jurídicas, enfim, todas as pessoas físicas e jurídicas que fornecerem em algum momento algum recurso para a organização e que a gente se comprometeu a liquidar essa obrigação num determinado momento que é denominado de vencimento. E patrimônio líquido é o valor resultante da soma dos bens e direitos da organização menos dos bens e direitos da organização menos as obrigações com terceiros. Ou seja, numa linguagem bem mais simples, tudo que eu tenho chama-se ativo, tudo que eu devo chama-se passivo. Então, o que eu tenho e o que eu devo, eu faço a subtração e aí o que sobrar é que a gente pode dizer. Isso realmente é o valor que pertence aos acionistas. Então, patrimônio líquido, numa outra observação, é o que realmente vale ou tem valor uma organização. Né? Se eu somar o ativo, digamos que seja 100, e eu afirmar que aquela organização tem valor de 100, eu estou fazendo uma avaliação incorreta. Porque 100 é o valor das coisas que ela possui. E isso é tudo dela? Não. Só será tudo dela se ela não tiver nenhuma obrigação. Mas digamos que desses 100, ela tem uma obrigação de 10. Então, o valor efetivo dessa organização não é 100. É 100 menos 10 e vai sobrar o valor de 90. Então, o valor efetivo de uma organização é medido pelo patrimônio líquido. E isso estará registrado na contabilidade. E aqui a gente tem uma representação que é muito simples de observar, mas tem uma riqueza conceitual que vai nos ajudar nas próximas aulas de processo contábil, que é a equação do equilíbrio patrimonial. Então, de um lado, nós sempre vamos ter os bens e direitos, e de outro lado, as obrigações, como a gente viu aqui agora há pouco. Então, a equação do equilíbrio patrimonial é exatamente como a gente já viu anteriormente. Ativo de um lado, obrigações do outro. Ativo desse lado aqui e o passivo mais patrimônio líquido do outro lado. Então, por isso que a gente tem sempre uma expressão de igualdade de equilíbrio. E isso pode ser equacionado desta maneira que está expresso aqui. Ativo igual passivo mais patrimônio líquido. Ora, se eu isolar ativo menos passivo, o que vai acontecer? Vai sobrar o patrimônio líquido, ou que graficamente a gente representou por essa parte de baixo aqui deste lado. Então, vejam que isso é muito importante conceitualmente, porque monetariamente, o que está aqui conceituado genericamente vai ter que acontecer. E podem acreditar neste momento que isto é possível acontecer do ponto de vista de registro, que é nada mais, nada menos do que a interpretação dos fatos reais observados administrativamente em qualquer tipo de organização. Isso não é um conceito que atende somente às instituições privadas. Qualquer tipo de organização, pública ou privada, de pequeno ou grande porte, não importa essas características intrínsecas ao tipo de organização. A contabilidade, os seus conceitos, perpassam por todas elas, sem distinção. Tá?
nós vamos ter mais ou menos detalhes desta situação, somente isso. Então, vamos detalhar isso ao longo das próximas aulas. Então, com isso, a gente encerra essa primeira aula, que seria, digamos assim, a aula inicial de iniciação aos conceitos de contabilidade. Mesmo sendo uma aula inicial, não quer dizer que ela não tenha uma relevância, muito pelo contrário. Se assimilarmos os conceitos de contabilidade com muita tranquilidade e entender por que esses conceitos estão formulados, já se dá um grande passo para o acompanhamento das próximas aulas. Então, essa próxima aula que teremos, ela vai ter um outro ponto também muito importante. Então, esta primeira aula e a próxima eu classifico como as aulas digamos, de fundamentação conceitual mais relevante para que eu possa me relacionar muito bem com a base de dados que a contabilidade possa nos fornecer. Muito obrigado e até a próxima aula.